Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar mais uma aula de filosofia, a nossa segunda aula na modalidade que estamos desenvolvendo agora, que é de aprendizado. Depois eu vou colocar no meu canal do YouTube, porque eu estou recebendo algumas informações que alguns alunos estão encontrando alguma dificuldade para acessar a plataforma da universidade. Talvez por ser a primeira vez. Água com limão para a garganta e para ajudar na imunidade também. Em tempos de corona, já viu, a gente precisa se cuidar, né? Então depois eu vou passar o meu endereço no canal do YouTube. Quem quiser pode assistir às aulas também no YouTube, mas é importante acessar a plataforma da universidade, fazer os exercícios. Se alguém tiver dificuldade também, me encaminha um e-mail. A gente busca outras formas de disponibilizar o material. Na aula de hoje, eu vou esclarecer algumas questões, por exemplo, relacionados aí com o estudo da filosofia. Estudar filosofia é pensar em perguntas que nem sempre possuem respostas, mas que provocam uma reflexão. Para começar a nossa aula, vamos pensar nas perguntas dos primeiros filósofos. Mas antes, eu acho julgo oportuno, a gente pensar um pouquinho e esclarecer algumas questões, como por exemplo, o coronavírus, ele foi fabricado em laboratório ou ele foi transmitido ao homem devido à ingestão de carne de rato e morcego, que é algo comum na China? Essa é uma pergunta que os filósofos gregos fariam no tempo de hoje. Lembrando que não existem respostas certas nem erradas, mas é uma pergunta que provoca uma reflexão, uma dúvida. E isso tem que nos levar à procura de uma resposta. O momento atual exige atenção de todos na prevenção e combate ao coronavírus. Em relação aos chineses, é sabido que médicos foram condenados pelo governo quando identificaram os primeiros sintomas, os primeiros casos. O governo chinês agiu certo? Ainda em relação à China, que rivaliza com os Estados Unidos como uma potência comercial mundial e que, devido às medidas adotadas pelo presidente Donald Trump, poderia sair prejudicada, o surgimento do coronavírus, com certeza, vai enfraquecer as economias europeias e americanas. Também a chinesa, mas em menor grau. Até porque a China já viveu seu pior momento e agora passa a exportar soluções de combate ao vírus. Por causa disso, será que os chineses se sairão melhor em relação aos Estados Unidos? E com a economia mais forte? É uma pergunta. Essas são algumas das perguntas que podem gerar inúmeras respostas. Lembro que Sócrates, filósofo grego, também conhecido porque era um grande perguntador, deixando as respostas em aberto para que seus discípulos pudessem refletir, pensar, filosofar. E com isso, também julgo importante citar uma frase atribuída a Albert Einstein, físico famoso. Dizia Einstein: a mente que se abre para uma nova ideia jamais retorna ao tamanho original. O convite que faço é esse: abra a sua mente. Busque respostas.
partindo da premissa que todas estão certas. Não existem respostas erradas. Ainda dentro dessa filosofia, é interessante a gente pensar sobre algumas coisas. A verdade e a realidade. Até que ponto algo é verdadeiro? Até que ponto algo é real? O que enxergamos é real? Vamos pensar um pouco. Em relação ao coronavírus, será que a gente sabe realmente o que acontece nos bastidores? A realidade dos fatos? Será que as autoridades realmente divulgam tudo o que está acontecendo? Por exemplo, diversas autoridades intelectuais, governamentais, da mídia, da música, já declararam, que estão tratando a doença, que apresentaram sintomas. Mas nenhum presidente, nenhum primeiro-ministro assumiu que tem coronavírus. Interessante, né? Será que o presidente está imune? A comitiva que acompanhou o Bolsonaro, por exemplo, aos Estados Unidos, um número significativo, 15, 20, pegaram o coronavírus. Menos o presidente Bolsonaro, menos o presidente Donald Trump. Algo para a gente pensar, não é? Então, realidade e verdade. O que é real? O que é verdadeiro? Até que ponto a verdade pode assustar? O que vemos, o que ouvimos, é realmente verdadeiro? Vamos lembrar, recapitular? Hoje a gente vive no mundo um certo retrocesso em relação às ideias e ao pensamento. Apesar de todo o avanço da ciência, tem pessoas que dizem que a Terra é plana. E olha que nós já acreditamos nisso. Durante 1400 anos aproximadamente, os homens acreditaram que a Terra era plana. Hoje sabe-se que a Terra é redonda. Não é tão redonda, mas é redonda. Essa é a verdade. Mas essa verdade dura até quando? A verdade, a realidade, o que a gente vê, o que a gente ouve. Principalmente no mundo, num momento de muito fake news. E não é algo fácil da gente se proteger e de entender. E tem um lado positivo nessa questão toda, que é a provocação. Nos provocar para uma descoberta. Primeira coisa para se pensar é duvidar. Duvide do que você ouve, duvide do que você vê, mas busque a verdade. Pesquise, cresça, abra a sua mente. Quando a gente fala dos temas da filosofia, da verdade e da realidade, um tema muito discutido no âmbito da filosofia, independente da religião, diz respeito à alma e ao espírito. Porque, se por um lado, Santo Agostinho, filósofo, ligado, obviamente, à Igreja Católica, e um forte defensor da alma e do espírito, que é algo que nos foi ensinado, Nietzsche, por exemplo, nega a alma e o espírito. E aí você tem dois opostos, então. É um que diz que existe alma, espírito, e outro que a nega, que é simplesmente
a matéria. O que é alma? Senão uma crença. Senão algo que nos fizeram acreditar. Se nunca tivessem falado de alma para você, de espírito, você acreditaria? Esse é um tema que a filosofia discute, que está muito próximo de um outro tema. Por exemplo, Karl Marx, questiona a existência de Deus. Para Marx, Deus não existe. Deus é uma criação do homem. E por que Marx diz isso? Porque, segundo Marx, quando eu deposito a minha crença em Deus e nos seus ensinamentos, eu me torno um cordeirinho. Se Sócrates diz que a essência do ser humano é a felicidade nessa vida e que nascemos para sermos felizes, e outros filósofos, citamos aqui Santo Agostinho, por exemplo, São Tomás de Aquino, dizem que a felicidade é plena no céu, junto com Deus. Algo totalmente negado por Karl Marx. É um tema que a filosofia discute, né? Porque não há problema nenhum você discutir, né, se Deus existe ou não existe. Isso pode fortalecer a sua crença ou mudar. E você continua sendo o mesmo ser humano. Na aula anterior, nós falamos muito de Hobbes e de Rousseau, do bem e do mal. E acredito que há mesmo um consenso, né, de que nós nascemos para sermos bons uns com os outros. Vivemos agora um momento no qual temos que colocar isso em prova. Para sairmos dessa, temos que ser mais humanos, bons uns com os outros, com Deus ou sem Deus. E alguns dirão, com Deus, graças a Deus. Outros não veem essa necessidade de crença. E são felizes. Uma outra questão filosófica, né, abordada por Einstein, que não era um filósofo, era um físico, mas que trouxe muito dos debates. Einstein, por exemplo, em relação a Deus, disse o seguinte: olha, se ele não existe, a gente precisa criar. Porque os mistérios são muitos. Quanto mais se conhece o universo, mais coisas novas, sem explicações para nós, que temos inteligência mediana. Se por um lado é fácil atribuir a existência das coisas a Deus, por outro lado o desafio é explicá-las. Einstein nos diz o seguinte: a nossa relação de tempo e espaço, o nosso conhecimento do tempo e do espaço não é verdadeiro. Se o que a gente sabe sobre tempo e espaço não é verdadeiro, o que é verdadeiro? Existem alguns experimentos científicos
que demonstram que fora do planeta Terra, no universo, o tempo e o espaço têm outra dimensão. Qual? Passa mais rápido? Mais devagar? O que é verdadeiro? O que é falso? Isso não é para qualquer um, não. Mas pode acreditar em uma coisa. Você não perde tempo quando você começa a pensar nessas coisas. Você descobre um mundo novo. Ainda nesse contexto, há um grande questionamento em relação à morte. Para alguns filósofos, a morte é o fim. Para outros, é o começo. Alguns filósofos defendem algo muito simples de entender. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Tudo que a gente conhece tem um começo, um meio e um fim. A nossa vida e os ciclos da vida, ela é feita dessa forma, com começo, meio e fim. A morte é o fim. Acabou. Não tem mais nada. O que você viveu, viveu. Se você foi feliz, sorte sua. Se não foi, paciência. Mas acabou. O que fica são as lembranças. As pessoas que vão lembrar de você, que vão falar de você por algumas gerações. Aí depois, simplesmente, acabou. Já outros defendem que a morte é o começo de uma nova vida. No céu, em outro universo, não sei. É uma pergunta para a gente. A resposta talvez não seja tão simples assim, né? Sócrates, que sempre buscou a verdade, que sempre foi um grande perguntador, incomodava o poder com as suas perguntas. Incomodava a tal ponto que ele foi condenado à morte. Mas Sócrates também defendia o governo e a necessidade de existir um governo. Sócrates acreditava que para viver em sociedade se faz necessário que exista um governo e que sejamos obedientes a esse governo. Mas Sócrates incomodou. Foi condenado à morte. Ele deveria tomar cicuta, um veneno que mata muito rapidamente. Sócrates, preso, lhe trouxeram a cicuta. Tome. Ele reuniu os seus amigos que tentaram lhe convencer ao contrário. Mas ele era um respeitador das leis. Se a lei julgou que ele deveria beber, ele, coerente com seus princípios, com a sua crença, mesmo considerando um ato de injustiça, ele decidiu tomar. E a última frase atribuída a Sócrates, que ele disse aos seus discípulos, foi essa:
Eis que chega o momento da partida. Eu para a morte, vocês para a vida. Quem de nós será mais feliz? Eu para a morte, vocês para a vida. Quem de nós será mais feliz? Essa pergunta já dura mais de 2000 anos e ainda não temos uma resposta que convença a todos. Sócrates não voltou para nos dizer se ele foi ou será o mais feliz. Não sei também se um dia nós teremos resposta para essa pergunta, mas são aquelas perguntas eternas que vão durar muitos e muitos e muitos anos. Essa pergunta reflete, resume bem, o que é filosofia. Na época de Sócrates, e cabe bem agora, veja como que a história e a filosofia é sempre presente e moderna. Uma pergunta que os filósofos faziam muito é essa daqui, ó. Por que a doença invade os corpos? Rouba-lhes a força. Por que a doença invade os corpos? Na época, não se sabia, o conhecimento da medicina era pequeno. A medicina evoluiu muito, né, de 100 anos para cá, 150 anos para cá. Até pouco tempo atrás, não se acreditava que a higiene salvava vidas. As mesas de cirurgia e as mesas de açougue eram muito parecidas. Não, higiene, Pasteur, e outros é que começaram a estudar essa questão e falar, olha, com higiene há mais chances de salvar vidas. Com higiene há mais a medicina evolui. Então, cirurgias devem ser realizadas com aparelhos limpos, com mãos limpas. Então, quando a gente pensa na história da humanidade e pensa nisso que eu acabei de falar, né, 100, 150 anos, né, higiene não era algo, né, com todo respeito ao povo indiano, né, mas na Índia as pessoas tomam banho, lavam roupa no rio Ganges, porque acreditam que o rio Ganges é um rio sagrado. Cultura, crença, que perpassam o tempo. Mas a pergunta é sempre a mesma, né? Porque hoje é coronavírus. Já foi febre amarela, sarampo, dengue. Nós vamos superar, com certeza. Mas que marcas serão deixadas? É bom lembrar que na Itália já são mais quase 5.000 mortos. Então, se você somar no mundo inteiro, ao final, nós muito provavelmente chegaremos a perto de 1 milhão de pessoas. Em todos os países. Não, coronavírus não vai com certeza chegar em todos os países. Se ainda não chegou. E por onde passa, deixa mortos. Não é algo de brincadeira, para se brincar, não. É uma doença que invadiu o corpo, mata
principalmente quem tem baixa imunidade, principalmente os idosos. Então deixará suas marcas e seus ensinamentos. Nem tudo é 100% bom ou 100% ruim. Né? Então, há um aumento significativo do trabalho, do home office. E acho que muitas empresas aprenderam que é possível as pessoas trabalharem em casa. Então, talvez esse seja o fator positivo. O custo é alto, altíssimo. Perder um ente querido está acontecendo no mundo inteiro. Né? No Brasil, as mortes estão começando. Vocês já devem ter ouvido falar no Anhembi. Estão preparando o Anhembi para aproximadamente 1.000 leitos. Vejam. Nós sabemos que no Brasil está começando, nós não chegamos no pico. Por isso que na semana que vem a cidade de São Paulo deve parar. A orientação é bem clara. Fique em casa. Se você não tem a doença, para você não pegar. Se você tem, para você não transmitir. Fique em casa. Quanto mais pessoas ficarem, que o vírus tem o seu período. Né? Algumas pessoas têm uma boa imunidade, nem vão sentir, mas transmitem. No corpo humano, né, pelo que estão dizendo, ele dura em média 9 dias. Então, em 9 dias o corpo constrói as defesas para aqueles, repito, que têm boa saúde. Quem não tem uma boa saúde, quem não se tratou, tem que procurar os hospitais. E podem se preparar, porque nós viveremos momentos terríveis. É fato, não existem leitos suficientes. Então o momento é muito sério. Né? Principalmente nós sabemos quais são os sintomas. Tosse, coriza, dores, antes de chegar no pulmão. A questão é essa, quando chega no pulmão, a coisa complica um pouquinho. Mas assim, a medicina está correndo, alguns medicamentos estão sendo testados, né, para amenizar os sintomas. Então, vamos sempre agir com parcimônia, sempre agir com calma, para contribuir, não entrar em onda de desespero. Por que nascemos? Porque nascemos, vivemos e morremos. Para quê? Alguns dizem que não precisa fazer sentido nenhum. Por que fazer sentido? Simplesmente nasce, vive e morre. E acabou. E outros acreditam que tem que ter um sentido tudo isso. Não é? Simples. Nascer, viver e morrer. Não tem outro caminho. Precisa fazer um sentido? Você não precisa. Talvez não precise fazer sentido nenhum. Talvez simplesmente seja o ato de nascer, viver e morrer. Pergunta. Nós estamos aqui abordando, o que eu estou tratando com vocês, são as primeiras perguntas dos filósofos, que ainda são recentes. Sócrates perguntava: por que o som da música me agrada? Hoje é fácil, né? Nós conhecemos um
muito pouco sobre o cérebro, mas sabemos que o cérebro é um mistério. E sabemos que determinadas músicas nos agradam, outras nos infernizam. Mas somos indivíduos, cada um é um ser, cada um é único. O que me agrada pode ser que não agrade a você. Eu gosto de ouvir Beethoven, gosto de ouvir Bach. Outros gostam de Anitta, de Pablo Vittar. Mas por que o som da música nos agrada? Uma pergunta feita pelos filósofos. Por que tudo muda? Antes, e a gente já discutiu isso, as mudanças demoravam para acontecer. Mas o fato é, tudo muda. Você entra num rio e você nunca toma banho na mesma água. A água muda, mas o rio é o mesmo. Assim é a vida. Tudo muda. Você vai trabalhar, você vai para a faculdade. Você pouco percebe as mudanças. Mas que as coisas mudam, mudam. Com certeza o mundo vai mudar. As relações econômicas, sociais, o próprio capitalismo, a relação com os governos, tudo isso vai mudar. Vamos aprender, mas é uma questão de tempo. Repetindo, o momento agora é se cuidar e depois lidar com as lições aprendidas. Chorar pelos que nós perdemos. Nós sabemos que o luto faz parte do ser humano, faz parte da vida. Cada um tem o seu tempo de luto, mas a vida continua. A vida continua e, com certeza, as pessoas que foram, que irão, querem que as que ficaram sejam felizes. Sejamos felizes por elas. O que é uma vida com sentido? Sentido no sentido de dar sentido para a vida. Se não for cuidarmos uns dos outros. Mas temos outro contexto interessante, relacionado também com as perguntas dos principais filósofos, não é? Podemos dizer tudo aquilo que pensamos? Nem sempre, não é? Para quem? Em que momento? Eu já citei anteriormente o seguinte, né? Interessante, porque não tem nenhum chefe de Estado, nenhum presidente, nem o primeiro-ministro que veio a público dizer que tem coronavírus. Será que o presidente, o primeiro-ministro, é imune? Ou é um super ser humano? Ele pode falar o que ele pensa? Tem uma frase que eu li recentemente de um autor desconhecido que diz assim: justamente
quando decorei todas as respostas da vida, mudaram todas as perguntas. Justamente quando decorei todas as respostas da vida, mudaram todas as perguntas. Platão, ele dizia assim, né? A filosofia é um recurso para buscar o que se precisa entender. O filósofo não é aquele que possui o saber, mas sim quem busca conhecer continuamente. Filosofia é um recurso para buscar o que se precisa saber. O filósofo não é aquele que possui o saber, mas sim quem busca conhecer continuamente. Porque o saber muda. Esse é um fato. E muda numa velocidade muito grande, já sabemos disso. Então devemos buscar conhecer continuamente. Filosofia consiste no exercício do pensar, experimentar. E a experimentação é sempre o que se está fazendo no momento presente. O novo, o notável, o interessante, a descoberta, a pesquisa, levam a novas verdades. Muito se está pesquisando no momento. Não tem a cura, pelo menos por enquanto. Mas muitos remédios estão sendo testados, de combate à malária, a outras doenças, que podem amenizar as consequências do coronavírus. É o que nós temos para o momento. É a experimentação. É sempre bom lembrar que a filosofia, mãe de todas as ciências, porque no passado tudo era filosofia. Biologia, física, geografia, história, matemática, psicologia, química. Por isso que filosofia se traduz, não é? Filo, amigo. Sofia, sabedoria. Junta as duas coisas, filosofia, amigo da sabedoria. Para filosofar, é preciso ser filósofo? Não. Mas, para filosofar, precisa ter uma certa dose de coragem. Coragem de descobrir coisas novas. Coragem para ir ao encontro do desconhecido. Assim como fez Cristóvão Colombo, que foi mar adentro, rumo ao desconhecido. Para filosofar, é necessário elaborar questionamentos. Para filosofar, é necessário refletir. Para filosofar, é necessário estar aberto à reflexão, às mudanças,
Mudar incomoda. Nós não nos sentimos confortáveis com as mudanças. Mas mudar é necessário para entender o mundo. Mudar é não ficar parado. Mudar é questionar. Mudar é ter um novo jeito de pensar, de olhar o mundo. Tem um poema do Bertolt Brecht intitulado O Analfabeto Político. O Brecht, e é um momento bem oportuno para a gente pensar um pouco em Brecht, Bertolt Brecht. Brecht diz o seguinte: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha, estufa o peito, dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto, o lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Somos nós analfabetos políticos? O quanto nós participamos? Agora é um momento em que tudo é política. Políticos decidem se a gente fica em casa ou se a gente sai. Políticos decidem o que abre e o que fecha. Políticos decidem quem vai e quem fica. Nós estamos vivendo um momento político no qual ninguém, nem governo, nem população, pode se omitir. Política faz parte do nosso dia a dia. Tenha coragem de fazer política. Concorde ou não, goste ou não. O momento é de participação, de união, de filosofar,
para o bem de todos, para o bem da nação. Beijo no coração. Até a próxima aula.